Gangue da Bola, uma edição com um intervalo que tivemos a semana passada e desde já quero pedir desculpa a todos aqueles que na semana passada não puderam ouvir o Gangue da Bola por motivos vários, entre eles motivos de saúde, não me foi possível de facto fazer o programa. Mas começo, antes de irmos ao tema desta semana e ao convidado desta semana, com uma excelente notícia que tem a ver com o programa já da próxima semana. Na próxima semana vamos ter aqui uma entrevista que eu já andava a tentar caçar há uns tempos e que vai para o ar então na próxima semana, no episódio número 5 do Gangue da Bola, segunda temporada. Vamos ter em entrevista o presidente do Clube de Futebol, os Belenenses, Patrick Moraes, que se disponibilizou para conversar connosco. A entrevista já está feita e, penso eu, vai ser muito interessante de ouvir por todos aqueles que gostam de futebol e que se preocupam com as questões do futebol moderno, inclusive esta tendência cada vez mais empresarialista dos clubes de futebol, que em Portugal, quando se tornam profissionais, as equipas de futebol têm que, de facto, por obrigação, formar as suas SADs, e isso tem dado os resultados que se tem visto no nosso país. Mas isso é para falarmos para a semana com Patrick Moraes, para ouvir aqui no Gangue da Bola. Esta semana, não menos importante, temos o regresso, e pela primeira vez nesta segunda temporada, de Manuel Grosa. Ele tem andado desaparecido por motivos laborais, por motivos de trabalho, por motivos de muitas responsabilidades que tem neste momento, mas hoje lá o consegui também engatar para este quarto episódio do Gangue da Bola. Manuel, antes de mais, muito obrigado por estares presente e por conversares comigo nesta semana sobre aqui duas ou três questões que têm a ver com a formação, até porque desta vez, e pelo que vou sabendo, os últimos meses têm trazido ainda mais responsabilidades do que aquelas que já tinhas. Sim, é verdade. Primeiro que tudo, bom dia, boa tarde ou boa noite, como Bom dia, boa costumas tarde ou boa dizer. noite, muito bem. É sempre um prazer falar contigo em ambiente de tertúlia. E é verdade, tenho andado muito ocupado este ano. Abracei mais tarefas dentro do clube. Saí em 2018, voltei ao clube Sozel, que tem na sua base o futsal, é formador desde os petizes até aos séniores, e a coordenação a par do treino e também o processo de certificação têm ocupado muitíssimo tempo. Por isso, não tem sido fácil. Só, Caçar-vos. só para percebermos melhor, estás a coordenar o futsal do Distrito de Porto Alegre, certo? Não, não, eu estou em termos de distrital de Porto Alegre, estou com as seleções da AFP. Eu estou a falar da União Desportiva Sozel, do clube da minha terra, em que eu tinha saído em 2018 e agora voltei, pediram para, e estou a fazer trabalho. Para além de treinador dos escalões de Traquina e Benjamins, estou a coordenar o clube Em Sozel. esta época. Sim. Mas as responsabilidades que tinhas a nível da Associação de Futebol continuas a tê-las? Continuam igual, estamos a programa. Ainda hoje tivemos uma reunião telefónica para falar disso mesmo, da próxima época, do plano de treinos e de tudo o que vem aí para a próxima época. Assim, continua tudo igual, relativamente à Associação de Porto Alegre. Muito bem. Então que tudo corra bem e que o trabalho dê frutos e que não te dê cabo da cabeça. Ahm, Muito bem, o tema de hoje tem a ver com uma nova vertente que a Federação Portuguesa de Futebol lançou no que diz respeito a escalões de formação, e que, segundo me é dado a entender, já estava, digamos, na forja, mas a pandemia mais uma vez atrasou tudo, e que tem a ver com a criação de dois novos campeonatos de escalões de formação nesta época, ah, as segundas divisões nacionais de sub-17 e sub-15, que vão contar respectivamente com 36 e com 40 clubes. Não sei se nos queres falar um bocadinho desta nova Sim, vertente e o que é que isto traz de bom de novo. para a formação. De novo. Posso, porque eu costumo dizer que a minha praia é o futsal e a minha piscina é o futebol. Eu, ano passado, estava num clube que tinha como intenções chegar aos nacionais e chegou, tanto que está nessa segunda divisão do sub-15.
como disseste aí na introdução, isto já estava na forja. Tem lados positivos, como tudo. Qual é o lado positivo? Talvez a questão das equipas de interior, quando iam para as primeiras divisões, ou para a única divisão que existia, dificilmente lá se mantinham. Isto é uma nova esperança de tornar os campeonatos nacionais, se bem que é uma segunda divisão, mas é uma segunda divisão com equipas nacional, que se preparam para ir para os nacionais, e aí a competitividade aumentar. Tanto mais que eu posso dizer, pelo menos na série à qual o meu filho pertence, que é a série onde está o Benfica, Sporting, Oeiras, União de Tomar, Peniche, Elvas. O Elvas está muito bem, está com 2 jogos e 2 vitórias, e o Fronteirense até foi à academia do Sporting vencer por 2-1. É um campeonato de segunda divisão? Mas é um campeonato nacional, tem sempre a sua importância e tem sempre uma observação ao nível de tudo o que é os chamados olheiros, o scouting, as vivências dos miúdos, é muito diferente do distrital. E é uma nova oportunidade, digamos. Uhum. Obviamente um nacional, muitas vezes nacionais de segundo escalão até são mais competitivos e até mais instrutivos, digamos assim, para esses escalões, não é? Sim, olha, não sei, assim, eu baseio muito naquilo que vejo agora à distância e que sigo, que é aquela série, como disse anteriormente, está a ser bastante competitiva. Se vai ser sempre assim, não sei, mas que as primeiras 2 jornadas não houve resultados com diferenças de mais de 2 gols, empates, derrotas por 1 gol, isso prevê-se um campeonato bastante disputado. Depois, o que é que temos aqui de novo? As equipas B dos grandes, ou seja, as academias dos chamados clubes grandes, que, como nós sabemos, têm muitos miúdos a partir precisamente dessa idade e até mais cedo, mas precisamente da idade de sub-15, é quando eles ficam naquele sistema de internatos nas academias. São mais miúdos que vão para um patamar competitivo que também lhes interessa. Isto também é muito bom para os clubes chamados grandes. Desculpe. E do ponto de vista competitivo, essencialmente é melhor, sim. O interior, falando do interior, é sempre difícil, mesmo a este nível da segunda divisão, porque estamos sempre a falar do mesmo, que é o recrutamento de atletas para fazer um nacional. Nem sempre é fácil, porque no interior, como todos nós sabemos, tirando as cidades que poderão ter alguma facilidade em conseguir plantéis para ir para os nacionais, todos os outros, por exemplo, o Fronteira, e o Fronteira será a imagem de mais alguns clubes do interior do país, tem que abrir o seu raio de ação de recolha de atletas para o treino, e estamos a falar de 30, 40, 50 quilómetros às vezes, para poder fazer um plantel, mas que é uma boa experiência para os miúdos e uma nova janela que se abre de oportunidades, porque uma questão é, eles iam para uma primeira divisão e a clivagem era tão grande em que a dada altura os resultados de 5, 6, 7 gols talvez desmotivassem os miúdos, logo passado algum tempo entrarem em campo, saber que iam perder, talvez os fragilizasse, e assim não. O que eu vejo é que estes miúdos, por exemplo, do Fronteira, andam entusiasmados porque perderam um jogo 2-1, ganharam outro 2-1, e do ponto de vista competitivo é o que se quer. Quer crianças felizes, para além de praticar Mo- desporto, não é? Motivadas e felizes, não é? Como é que se processa a formação Exatamente. destes primeiros campeonatos? Tenta haver Olha, da parte eu, da eu vou dizer, federação uma divisão pelas regiões do país mais equitativa ou não tem muito a ver? não, é mesmo por regiões do país, ou seja, eles traçam linhas, penso eu, linhas, e digamos que vamos dividir o Portugal de norte para sul
com linhas na horizontal de oeste para este. E se nós repararmos, pelas cidades que eu disse, Elvas, Fronteira, Porto Alegre, Tomar de Santarém, Peniche de Leiria, Oeiras, Benfica, Sporting de Lisboa. Pronto, acho que são 6 equipas, salvo erro. Por isso é por zonas, digamos. O que acaba por ser bom, não é? Depois é mesmo a nível Sim, de cada um dos distritos, é que se calhar às vezes pode haver uma maior concentração das equipas mais nas grandes urbes do que propriamente naqueles clubes, se calhar mais pequenos, não é? Mais sim, pequenos, por exemplo, o caso de Porto Alegre, se calhar poderá concentrar-se mais na formação da própria cidade do que propriamente, sei lá, em Montargil. Não sei se tem formação, se não, mas sim, aqui estamos a falar e eu acho que este projeto do Fronteirense poderá ser ou não, mas Fronteira, eu acho que não vou dizer mentira nenhuma, salvo erro, há 30 anos que não ia com camadas jovens aos nacionais, não é? Ou seja, no panorama de Porto Alegre, quem são os habituais clientes desses campeonatos? As equipas de Porto Alegre, Estrela Porto Alegrense, o Elétrico e o Elvas. Pronto, basicamente, sempre andou à volta destes clubes e vai entroncar no que o Pedro estava a dizer, que é, são cidades que não necessitam de procurar atletas fora, sim. fora da sua zona de habitação, digamos. Uhum. Só aqui um pequeno parênteses, o Ponte Sor, como é que anda em termos de formação? Então, o Ponte Sor, em termos de formação no Nacional, não tem nada. Um, não sei se o projeto do futsal acaba Hum, por sim. colidir ali um bocado e haver uma disputa, eu não estou a dizer negativa, não é? Mas uma disputa por atletas, mas presentemente não tem ninguém nos nacionais. Penso que os nacionais têm Porto Alegre uma equipa, Elvas outra e Fronteira outra. É quem temos nos nacionais, Uhum. os Muito bem. jovens. Uma experiência que pode então trazer alguns benefícios, principalmente a este futebol de formação mais do interior, que pode participar então num nacional não tão desnivelado como era habitual, mas um bocadinho mais nivelado e até preparando depois para a possibilidade de vir a um nacional maior, uma primeira divisão, e aí se calhar depois já ser um impacto um bocadinho menor. Basicamente penso que seja esse a tentativa aqui deste projeto. Sim, sim, Pedro. Não é assim. O primeiro ano, eu ainda não vi o documento. O primeiro ano não é fácil, porque uma primeira fase vão passar apenas para os de subida. Eu penso que são 5 séries. Sai o primeiro classificado de cada série e depois o melhor segundo. São esses que vão disputar as subidas à primeira divisão. Os outros farão um outro campeonato que será de manutenção e descida. É um bocado à semelhança de outros campeonatos que já têm este, basicamente. Ora, não é fácil para os clubes, novamente para os clubes de interior, conseguir um primeiro lugar para lhe dar um acesso logo a uma subida de divisão direta. Não é fácil. Claro, óbvio. Neste sentido da formação, também penso que a Federação Portuguesa de Futebol criou também uma nova certificação que tem a ver com entidades formadoras e que já vai explicar também um bocadinho melhor, mas que visa melhorar a qualidade da formação de jogadores de futebol e futsal em Portugal, e esta certificação da entidade formadora da FPF tem como principal objetivo então distinguir as entidades de formação de futebol e futsal para jovens até 19 anos, de acordo com o nível de qualidade do processo formativo. Trocado por miúdos, o que é que isto quer dizer? Por exemplo, eu sei que tu andas aí um bocadinho agora a trabalhar um bocadinho neste processo deste certificado, não é?
Sim, comecei este ano, é um processo que eu já conhecia à distância, porque ele já tem algumas épocas digamos que a Federação meteu em marcha esse projeto. É um projeto, para perceber, quem nos ouve, perceberem mais facilmente. Eu depois, detalhadamente, de um campo ao outro, posso exemplificar quais as dificuldades ou não. Isto é como olharmos para os hotéis. Olhamos para uma residencial, é de uma maneira e é vista de uma maneira, e depois vamos subindo as estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas. Ou seja, essas estrelas dão à partida, e isto vamos falar as novas urbes, eu se for pai e pensar, tenho aqui 2 clubes a 3 quilómetros de casa, um está certificado com 2 estrelas, outro está com 4. E se eu quiser conhecer o documento, logo à partida deve haver diferenças, seja por haver departamento médico num não haver noutro, por haver uma bandeira da ética para o qual trabalharam e no outro não haver. Pronto, é um bocado assim. Que as estrelas distinguem um bocado o tipo de clube que temos. No entanto, pelo meio, não quer dizer que um clube de 2 estrelas não tenha uma boa formação, bons dirigentes, bons treinadores. Às vezes o que falta é tudo o que é exigido no manual que é para ser seguido. Aquilo é trabalhoso, aquilo é trabalhoso. São todos os campos e mais alguns que nós podemos pensar, desde o recrutamento, nutrição, acompanhamento escolar, parte médica, sei lá, tudo isso depois esmiuçado e digamos que o clube apresenta-se a essa candidatura, faz uma autoavaliação e essa autoavaliação depois vai sendo, à medida do processo de certificação, vai sendo exigido e vai sendo pedido justificações e, digamos que, provas de como o clube tem aquelas características, segue aquelas linhas de orientação, tem toda aquela capacidade de recursos humanos, de atletas, tudo mais, no fundo, é distinguir os clubes por estrelas. É importante porquê? Porque a Federação Portuguesa de Futebol obriga, penso que a partir já da próxima época, que só vão para campeonatos nacionais precisamente os clubes que são certificados. Imaginemos que em Montemor há 2 clubes de formação. Há um que não tem intenções nenhumas de ir para nacionais, quer apenas que os miúdos se divirtam, que vão ao jogo e se divirtam. E há outra que quer ir para nacionais. Pois bem, a que quer ir para nacionais tem que tratar da certificação. Caso contrário, é-lhe barrada a subida, a chamada subida de divisão, e não Há vai pouco estava a falar continuar. da E não obrigação de ter consegue. um assado para se participar nos campeonatos nacionais profissionais. Aqui é quase a mesma coisa. Acaba por ser Não uma é, não é, outra não é maneira. uma empresarialização, mas é uma maneira de mostrar a organização. No fundo, aqui a Federação, depois, como é que vão fiscalizar e como é que o projeto é transparente ou não, não estou aqui a dizer que isto não o seja, não sei como é que controlam. Que todo o processo está muito bem elaborado, muito bem engendrado e que parte dos princípios que devemos ter como base, obviamente, o resultado é conseguir ganhar jogos e os jogos darem acesso a campeonatos. Mas está por trás disso toda uma base de ética e de forma de estar no desporto que é ela que é correta. Um código de conduta para pais, e se ele chegou aos pais, como é que ele é feito, uma inscrição na bandeira da ética e que atividades foram feitas para que seja atribuída essa bandeira da ética, um código para os atletas, para os treinadores, isso tudo depois tem que ser descarregado naquela base da certificação, e os clubes dir-me-ão, é fácil, eu arranjo documentos, não é bem assim, temos que saber o que estamos a fazer, não é? E eu quero acreditar que os clubes, quando se propõem essa certificação, são pessoas sérias que estão por trás dos processos e aquilo que vão meter no papel, depois o passam à prática. Que uma coisa ou outra
às vezes não seja feita direitinho, mas se no seu grosso for feita a certificação, apetrecha os clubes de uma capacidade de planeamento e de recursos humanos muito grande e chamemos-lhe amador não profissional. Até. Exatamente, estamos a falar de algo que está a ser feito visando, neste caso, o clube formador, mas muitas vezes, se calhar, estamos aqui a preparar os clubes também para outras andanças até muito mais profissionais, ou em termos de escalões séniores, daquilo que é a organização de um clube e que deve ser a organização de um clube. Se calhar acaba por ser aqui também uma boa forma de dar essa formação que muitas vezes se fala, do dirigismo, do dirigente, é começar por baixo, neste caso. Olha, Pedro, nem de propósito, eu não sei, porque também há uma outra situação que ouvi, não vi, ouvi, que há empresas, como isto é um processo que acaba por ser trabalhoso e até difícil, há empresas que se dedicam e que vendem essa prestação de serviço da certificação aos clubes. E então aí, basicamente, é os dirigentes e quem comanda os clubes fornecer o que vai ser pedido. Por acaso, no clube onde eu estou, saí de uma reunião, como disse, já em cima das 9, e estava lá o presidente do clube, estava lá o tesoureiro, estava lá o vice-presidente e estava um senhor que nos ajuda muito, que até vai trabalhar para a bandeira da ética. Quando assim é, aquelas ideias e todo o trabalho que está em cima da mesa nas reuniões e a ser processado, todos aqueles dirigentes estão a par do que se está a fazer, o que é para ser feito e como deve ser feito. Se assim for em todos os clubes, no futuro vamos dar passos largos na educação dos nossos dirigentes. Eu Muito acho bem. que sim. Muito bem, só para termos uma pequena ideia, alguns dos pontos que são essenciais para este clube formador ser certificado, estamos a falar de planeamentos e orçamentos, estamos a falar de estrutura organizacional, estamos a falar da forma como é feito o recrutamento, a forma como é pensada a formação desportiva, acompanhamento também médico-desportivo, lá está, se tem ou não tem médico. Deixa-me fazer-te uma pergunta para depois a seguir quase finalizarmos isto com outro tema, mas esta exigência não podemos correr o risco de alguns clubes até acabarem por perder o fulgor em termos daquilo que é a formação. Eu sei que tu há bocadinho já disseste que, apesar de ter 2 estrelas, até pode ser um clube que tenha uma boa formação, mas muitas vezes todas estas exigências podem fazer com que, se calhar, e a escolha dos pais por um clube e não por outro, pode começar a fazer, por exemplo, com que alguns até percam massa humana, e porque não estão tão bem organizados, não estão tão bem estruturados. Sim, Pedro, é assim. O que tu queres dizer é que pode acabar com os carolas, no fundo, porque Pois, os carolas fazem, se os calhar é esse o carolas fazem objetivo, não é? Se muita, calhar é esse o objetivo. mas é porque os carolas fazem muita falta ao futebol, muita falta ao desporto, e no fundo é um bocado isso. O que é que as direções têm que ter? Têm que ter aquilo que eu defendo há muito tempo, que é alguém com um olhar para o futuro, um sangue novo, mas que consigam ter os carolas perto deles, porque os carolas fazem falta em qualquer projeto. Como respondendo diretamente ao que disse, sim, acredito que alguns clubes, quando virem o processo, o quão difícil é, desde recursos humanos a todo, e até material, para conseguir as estrelas, as chamadas estrelas, poderão alguns desistir, acredito que sim, mas lá está, tem que passar pela missão do clube e pelos objetivos do clube, apenas e só os miúdos praticarem desporto e jogarem futebol sem a ambição de ir a um nacional. Não deixam de ser clubes do Distrital de Porto Alegre, Beja ou qualquer que seja. Qual é a única situação? Não são certificados. Mas, abre aqui parênteses, Pedro. Estamos a falar desses clubes. Imaginemos que há um clube que não está para aí virado. Isto é um processo muito complicado, não queremos isto não é para nós. Mas em 2025 entra uma direção e essa direção pode fazer certificação. A certificação abre todos os anos. E até quem está na certificação, todos os anos, tem que voltar a carregar. A certificação está feita, tem que voltar a carregar currículos, sei lá, certificados. Tem que fazer outra vez
uma nova, não é um reset, mas é ali um refresh de toda a certificação. Muito bem, acabámos por olhar aqui para estes dois temas e penso que escalpelizamos de alguma maneira muito bem aquilo que se pretende com estas duas questões relacionadas com a Federação Portuguesa de Futebol, com a criação deste campeonato, vamos lhe chamar de segunda divisão de sub-15 e sub-17, que é um novo nacional para estes escalões que prepara de certa maneira os miúdos para aquilo que será depois um campeonato nacional da primeira divisão do mesmo escalão e também para esta certificação dos clubes que têm formação e que querem de facto levar essa formação a um novo nível. Não podia deixar de estar a falar contigo, e eu sei que tens andado ocupadíssimo, não tens acompanhado praticamente nada, mas deixar de estar contigo e deixar de falar sobre mais uma conquista da nossa seleção nacional e da nossa seleção nacional feminina universitária, que já lá foi há uns tempos atrás, mas que de facto nós no futsal estamos quase imparáveis. Sim, Pedro. Olha, por acaso acabei por ver parte do jogo com Espanha e digo-te o que é que nós sentimos na nossa seleção mesmo em momentos. Acho que falámos isto quando foi o Campeonato do Mundo. Uhum. Mesmo em momentos que aparentemente estamos por baixo. Vemos uma equipa sempre com cabeça fria, parte logo do seu cérebro, do professor Jorge Brás, e que a qualquer momento nós damos a volta ao resultado. Mas o que é que nós vemos? Vemos um processo que está delineado há tantos anos que a seleção pode perder um, dois, três jogadores, logo a seguir estão preparados mais dois, três para entrar e perceber como é que a máquina funciona. Aquilo é quase como os carros da Fórmula 1 que vão à boxe trocar os pneus em 2 segundos, tira porcos, mete parafusos, tira parafusos e o Fórmula 1 está a andar. Isto é um bocado assim, o Jorge Brás tem ali um carro de Fórmula 1 a rodar que eu não sei onde é que ele vai ter. E agora não tenho estado atento. Se Não as tenho peças, tido se muito as trabalho, peças, vou. se as peças suplentes e os pneus continuarem a ser sempre da mesma qualidade, é mesmo Exato. só trocar, e É, não vai, é, porque é rapidamente verdade. se intrusam naquela seleção. Deixa-me só fazer-te uma pergunta polémica. Eu preciso de polémica neste programa. O Ricardinho Vamos. mandou, o Ricardinho quando disse aquilo lá nas esquinas de Ouro, sobre ter saído e ter agora olhado para a seleção e visto que saiu no momento certo, estava a mandar uma boca ao Ronaldo ou não? Eu não quero crer que ele tenha dito com essa intenção. Primeiro ponto. O primeiro ponto é, não conheço o Ricardinho como pessoa próxima, o conheço, só falei uma vez com ele num torneio, uh, para dizer que ele fez isso com segundas intenções. Acho que não. Acho que não. Que ele saiu num momento muito feliz, saiu, porque ele arriscou muito. Se nós, eu não sei se tiveram a oportunidade de ver como é que foi preparado o Mundial para ele o conseguir fazer, foi de um sacrifício muito grande e ele arriscou, podia ter saído por baixo. Não era por baixo, porque por baixo um jogador que, como ele, nunca sai por baixo. Agora, verdade seja dita, provavelmente o Ronaldo, para mim não está acabado, o Ronaldo não está acabado. O que se quer do Ronaldo é que seja sempre aquela máquina infernal de fazer gols, o melhor dos campeonatos, o melhor da equipa, por aí. Isso há uma altura que não vai acontecer. Acho que também estão a ser injustos com o Ronaldo. Ele nota-se que há momentos de cabeça quente, tem gestos, tem atitudes que não é para um jogador como ele, mas nós temos que saber o que é que o Ronaldo deu ao futebol e o que é que o Ronaldo deu a Portugal. E temos que perceber que vai quebrar, é natural, vai deixar de fazer tantos gols como fazia, vai deixar de ser influente e só temos é que ter a capacidade para saber que ele é humano, ele vai um dia cair e ele vai ter que sair pelo pé dele. Ele é que tem que perceber qual é a altura que vai sair. Agora, eu não sou daqueles que agora vou estar aqui a acusar o Ronaldo disto, aquilo ou outro. Joga muito tempo, os treinadores é que sabem. Ele joga muito tempo porque o metem lá dentro, não é? Só isso.
Muito bem. Manuel Grosa, o regresso de Manuel Grosa a esta gangue da bola. Nesta segunda temporada é a primeira vez que por cá o tenho. Espero tê-lo por cá mais vezes. Ele que anda fugido, mas está como o outro, está como o Zé. O Zé fugiu. Ahm, Também de vez em quando. Manel, obrigado por ter estado presente e conto contigo mais vezes, está bem? Muito obrigado, eu, Pedro. Sabes que é um gosto sempre estar contigo e sempre que for possível, podes contar comigo. Muito bem, o Gangue da Bola fica por aqui esta semana. Para a semana, como eu disse no início, vamos ter a entrevista com Patrick Moraes, presidente do Clube de Futebol, os Belenenses, que nos vai falar um bocadinho sobre aquilo que tem sido viver estes anos depois de se terem separado da SAD e também como está o Belenenses atualmente. Muito obrigado a todos, continuem desse lado e não se esqueçam, nós contamos consigo e queremos que faça parte deste gangue.